O voto auditável, sem voto impresso. Hello, people! O vídeo de hoje é importantíssimo e já lhe peço um pouco de sua paciência pelo seu tempo de duração. Não deixe de assisti-lo. E por que digo isso? Vamos tratar nada mais, nada menos do que a concretização do voto auditável, sem a necessidade de sua impressão, e que garante, no mínimo, 95% de confiabilidade ao resultado da eleição. Quando o povo foi para as ruas, no 7 de setembro de 2021, exigiram o voto auditável. Só que muitos não sabem que a confiabilidade do resultado eleitoral não precisa ser com o voto impresso. Vou repetir. A confiabilidade do resultado das eleições não precisa ser pelo voto impresso. Este canal, em vídeo anterior, já descreveu, em linhas gerais, como se daria a verificação de confiabilidade do resultado eleitoral. E ele pode ser visto no link que aparece aqui em cima. Neste vídeo, em complementação àquele, daremos a receita de bolo de como deve ser realizada a verificação de confiabilidade das eleições e que pode ser implementada para qualquer eleição futura, inclusive a próxima. O procedimento já se baseia no próprio processo de votação paralela efetuado pelo TSE, que, em nossa opinião, não é suficientemente adequado para a sua finalidade. No entanto, com as sugestões de aperfeiçoamento deste vídeo, a votação paralela do TSE deixará a confiabilidade do resultado das eleições realmente eficaz. A premissa mais importante a ser seguida é a de que a urna eletrônica não pode saber, entre aspas, que ela está em teste de confiabilidade. Vou repetir. A urna eletrônica não pode saber que ela está, de forma alguma, em teste de integridade. Para ela, a inserção do voto deve ser como a de um eleitor qualquer. Agora, vamos detalhar a receita de bolo composta de 10 procedimentos para que o teste de confiabilidade do resultado eleitoral final seja realmente eficaz no dia da eleição. Primeiro, 2 horas antes do início da votação, sorteiam-se de forma aleatória 2% das urnas eletrônicas operadas em cada zona eleitoral, o que dá aproximadamente, em nível nacional, 10.000 urnas. Este sorteio tem que se dar por meio não eletrônico, ou seja, com a utilização daqueles globos de bolas de madeira em jogos de entretenimento caseiro. Este é um requisito importantíssimo para que a ciência estatística garanta a confiabilidade do resultado final da eleição. Segundo, sorteadas aleatoriamente as urnas eletrônicas, os juízes eleitorais providenciam urnas paralelas completas, incluído um mecanismo extra de autorização de voto aos mesários, a qual se destina à votação do eleitor com a garantia de sigilo ao seu voto. Esclarecendo, nas sessões eleitorais que tiverem urnas com procedimento de votação paralela, estarão presentes 2 urnas, a original para inserção de uma votação simulada de votos e outra paralela para a captação real dos votos dos eleitores. Importante assinalar também que a mesa receptora deve dar 2 autorizações de votos distintas para cada uma das urnas, com utilização de 2 biometrias fornecidas pelo eleitor. Terceiro, tudo pronto.
Inicia-se a votação nos 2% de urnas escolhidas aleatoriamente para votação paralela. Após o eleitor conceder 2 vezes a sua biometria, a mesa receptora de votos concede 2 autorizações de voto. Uma para a entidade civil, que vai inserir um voto aleatório na urna original, e outra para o eleitor fazer a sua votação na urna paralela. É importante deixar esse ponto bem claro. Muita atenção! Para cada uma das 2 validações da biometria do eleitor votante, ocorrem 2 movimentos dentro da sessão eleitoral. Em um movimento, o eleitor se dirige à urna paralela para sua votação regular e, simultaneamente, a entidade civil faz a inserção de um voto simulado na urna original. Quarto, um dos mesários vai registrando em planilha manual fornecida pela Justiça Eleitoral quais foram os votos inseridos aleatoriamente pela entidade civil. Além disso, a entidade civil deverá providenciar régua ou T elétrico, cabo de extensão de energia, tripé de fixação e uma câmera para filmagem, em baixa resolução, da tela da urna eletrônica original. A câmera, inclusive, pode ser um simples smartphone. Quinto, sempre de forma contínua, será realizada a filmagem de todo o processo, que deve ser iniciada com as imagens do número da sessão eleitoral fixado na entrada da porta, de seus mesários, da emissão da zerésima, indo para a fixação da câmera no tripé, para a filmagem da tela da urna auditada, passando pela inserção dos votos simulados, pelo registro dos dados constantes no boletim de urna, o BU, gerado ao final da votação, e, na parte final da gravação, repete-se a filmagem dos mesários e o número da sessão eleitoral. Sexto, como a premissa maior é a de que a urna eletrônica jamais possa saber que está sob votação paralela, deve ser proibido ao TSE a inserção de quaisquer códigos de controle ou procedimentos diferentes que não sejam as próprias captações das 2 biometrias do eleitor, uma para a inserção simulada dos votos pela entidade civil na urna auditada e outra para a votação regular do eleitor na urna paralela. Sétimo, ao final da votação, com a planilha em mãos, os mesários, em conjunto com os representantes da sociedade civil e dos partidos políticos, providenciam a totalização manual dos votos inseridos na urna auditada, os quais devem bater com os constantes no BU. Se não houver divergência, ok, a urna funciona exatamente como deveria funcionar. Se houver divergência, podem ocorrer 3 situações. Ou houve registro errôneo no lançamento da planilha pelo mesário, ou a urna apresentou defeito de funcionamento, ou existe a possibilidade de que o código-fonte da urna foi, de alguma forma, fraudado. Oitavo, onde houver divergência, o arquivo de filmagem é transferido para o juiz eleitoral, ficando uma cópia para a entidade civil e para os representantes de partidos políticos. A urna é lacrada para investigação posterior, em conjunto com a ata da mesa receptora, bem como a planilha de inserção de votos simulados. Nono, os partidos políticos poderão realizar filmagem paralela
das telas das urnas eletrônicas auditadas em ângulo diverso ao das entidades civis, inclusive com a sua transmissão ao vivo por meio de serviços de streaming de vídeo como o YouTube. 10º. Antes das eleições, a Caixa Econômica Federal cadastrará as entidades civis interessadas em participar do processo de auditabilidade das urnas eletrônicas, realizando sorteio por zona eleitoral nos mesmos moldes seguidos nos seus sorteios de jogos. Não havendo número de interessados suficiente para os 2% de urnas a serem sorteadas, será aberto novo cadastramento e novo sorteio para qualquer eleitor interessado, desde que esteja vinculado à sua própria zona eleitoral. Persistindo a insuficiência, mesários ficarão encarregados da inserção dos votos simulados, porém sem a necessidade de filmagem. Pronto! Seguindo-se rigorosamente estes 10 procedimentos, poderemos ter a garantia de que 95% do resultado das eleições, com 1% de margem de erro, corresponde exatamente à realidade. Importa mencionar que, retiradas as constatações de que a urna parou de funcionar, ou de que houve, por parte do mesário, falha de lançamento na planilha de inserção dos votos simulados, ou de que houve falha na totalização dos votos auditados, todas essas ocorrências verificáveis pela filmagem, o que restará é a possibilidade real de que houve fraude no software interno das urnas eletrônicas, que é o que interessa saber para os eleitores em geral. Neste último caso, o TSE, em conjunto com os partidos políticos e os peritos da Polícia Federal, devem aprofundar as investigações para saber o que realmente aconteceu. 15 dias depois da eleição, o TSE anuncia em quais e quantas urnas, objeto de voto auditável, houve divergência entre a inserção de votos simulados e os respectivos BUs. Detalhe importantíssimo: caso se constate um percentual acima de 5% em fraude no software interno da urna eletrônica, resta caracterizada violação de confiabilidade no sistema eleitoral de votação eletrônica e novas eleições devem ser realizadas com a utilização de cédulas de papel. Prezados concidadãos, em um universo de 500 mil urnas aproximadamente, precisamos usar a estatística como ciência. Solicito divulgar ao máximo a presente ideia para que chegue ao conhecimento de nossos representantes no Congresso Nacional, bem como das autoridades do Tribunal Superior Eleitoral. Com o passar dos anos, podemos aumentar o percentual de urnas auditáveis para 3, 4 e 5%, de forma a aumentar a confiabilidade do resultado eleitoral para 99% com reduzidas margens de erro. Não podemos deixar de mencionar que esta ideia não se sujeita ao princípio da anualidade do processo legislativo eleitoral, porque diz respeito a mero procedimento eleitoral, sem o voto impresso. E melhor, não precisa de aprovação de uma proposta de emenda constitucional. Aliás, ela pode ser implementada pelo próprio TSE, se forem seguidas rigorosamente estas 3 premissas. 1. A de que a urna não possa saber que está sendo objeto de teste de confiabilidade. 2. A de que o eleitor
tem que emprestar a sua biometria 2 vezes. Uma para inserção da votação simulada pela entidade civil em uma urna e outra para a própria votação do eleitor em outra urna, a paralela. E 3, de que haja o sorteio aleatório de, no mínimo, 2% das urnas eletrônicas que serão objeto de auditoria de voto. Brasil! Por fim, há que se ressaltar que o procedimento de votação paralela realizado em 2018 pelo TSE não atende a nenhuma destas 3 premissas. Voto auditável, sem impressão do voto. Compre essa ideia.